Eu, para já, queria agradecer o convite, porque eu venho em nome da minha orientadora, que é a doutora Ana Rainho, que é, assim, a deusa dos morcegos cá em Portugal. Pelo menos eu olhava para ela assim quando comecei a estudar. E quero agradecer o convite, porque não temos muitas oportunidades, ou acho que isso não se gera muito na minha área, de falar com pessoas de outras áreas e comunicar ciência para pessoas de outras áreas. Eu acho que isso é sempre desafiante, não é um contexto que eu me sinto super à vontade e, portanto, era um desafio e eu aceitei com todo o gosto e obrigada. Portanto, como é que eu fui parar à Guiné-Bissau? Pronto, eu fui tirar o mestrado em Biologia da Conservação para a FECUL um bocadinho para fazer um stalking à doutora Ana Rainho, porque ela trabalhava com morcegos e eu tive a experiência de o fazer na minha licenciatura. Não observei morcegos no campo, mas passei muitos meses a olhar para sons de morcegos. Eu queria muito trabalhar com ela e fui bater ao gabinete dela e disse-lhe: doutora Ana Rainho, eu quero muito trabalhar com morcegos. E ela perguntou-me: o que é que achas de ir trabalhar para os trópicos? Não sei se vocês conseguem imaginar, mas para um biólogo da conservação, ir trabalhar para os trópicos, basicamente é dar o meu sonho. E foi assim que eu fui parar à Guiné-Bissau. Ela já tinha feito trabalho no Parque Nacional de Cantanhês, no Sul, com morcegos, e propôs-me um trabalho muito interessante. Filipe, por favor. Basicamente, o que é que eu fui estudar? Um dos grandes problemas globais que existem neste momento, é um problema muito atual, é a desflorestação. No caso da Guiné-Bissau, temos a questão das plantações de caju e do abate das florestas para essas plantações. No Parque Nacional de Cantanhês, ao longo dos anos, tem-se vindo a assistir a uma grande conversão de floresta precisamente por este motivo. E então o que é que nós queríamos fazer? Olhar para os animais que são frugívoros, que consomem frutos, como por exemplo as aves, os morcegos e os primatas, e tentar perceber qual é que era o potencial que eles tinham para dispersar sementes no parque. O Parque Nacional de Cantanhês é assim um mosaico de habitats. Vocês têm floresta madura quase intocada, têm zonas de mangal e depois essas zonas estão divididas por áreas agrícolas das tabancas locais. E portanto o que nós fomos fazer foi olhar para a floresta madura, aquela floresta quase intocada, e olhar para as orlas para percebermos se havia diferenças nas sementes que eram dispersas no interior e nessas zonas agrícolas ou zonas que já serviram para a agricultura mas tinham sido abandonadas. Podes passar? Obrigada. Nós ficámos em Emberém, no Parque Nacional de Cantanhês, mesmo instaladas lá, com o apoio do Instituto de Biodiversidade e Áreas Protegidas e com o apoio de uma organização não governamental que é a Ação para o Desenvolvimento, e foi assim uma experiência surreal. A pessoa que vocês estão a ver ali é a Massata, que cuidava de nós, de mim e da minha colega, umas alunas de mestrado que nunca tinham saído de Lisboa, praticamente. E nós fomos muito bem recebidos e estávamos super ansiosos para começar o trabalho, mas nunca tínhamos andado numa floresta tropical. Desculpa outra vez. Basicamente, o nosso trabalho consistia em fazer percursos no interior da floresta e olhar para árvores que tivessem frutos maduros e ver o que é que pousava lá e o que é que as aves e os primatas estavam a consumir. Ora, isso não seria possível sem os nossos guias. Normalmente, dentro dos parques nacionais e das áreas protegidas, nós não podemos andar sozinhos. Obviamente, pode haver 1001 perigos, a biodiversidade que nós estudamos, por exemplo. Eu posso-vos dizer que logo na primeira semana nós estávamos a decidir quais eram os percursos que nós íamos fazer, e eu sou uma pessoa, eu trabalho em conservação e trabalho no campo, mas eu sou preguiçosa seletiva. Então quando eu vejo uma oportunidade para me sentar, é o que eu vou fazer. E eu ia-me sentar e o Brian, que aparece naquela fotografia, diz-me: não! E eu parei e olho para trás e debaixo de mim estava aquela vibra, que eu não sei se vocês conseguem ver bem, que se eu me sentasse ali provavelmente não tinha voltado à Guiné o ano passado. E eles são mesmo essenciais para nós fazermos o nosso trabalho. Para já, porque nós não conhecemos, ou seja, há pouca informação sobre a vegetação. Portanto, identificar e escolher árvores de fruto para fazer observações e perceber que os frutos estavam maduros é uma coisa que eu não conseguia fazer. E se não fossem os guias e os guardas do parque, isso seria impossível. Já para não falar que nós fazíamos caminhadas de 12 km por dia, de manhã e ao final do dia, que são as horas de menos calor onde os animais estão mais ativos, e era muito cansativo, e sem o entusiasmo deles e sem o conhecimento deles do terreno, isso era uma tarefa muito mais difícil. Eu vou-vos mostrar um bocadinho aquilo que a gente foi vendo.
Na verdade, eu não tinha conhecimento nenhum sobre aves nos trópicos e eu também não tinha trabalhado com aves em Portugal. Portanto, para mim foi tudo uma descoberta e eu aprendi muito com o Brahma e com o Saito, que eram os guias que me acompanhavam. Às vezes eu estava a tentar perceber se um animal era da espécie que eu estava a ver no livro e o Saito já me estava a indicar mais 50 espécies que estavam na árvore. E acabava por ser uma partilha gira, porque ele conseguia distinguir espécies muito parecidas que eu não conhecia. Por favor. São exemplos de duas espécies de aves muito diferentes. Do lado direito é o calau de casquete amarelo, que é talvez das maiores aves que vocês podem encontrar no Parque Nacional de Cantanhês. E aquela imagem é muito gira, porque eu não sei se vocês estão a ver, ele tem um fruto no bico. Estas fotografias são tiradas depois dos trilhos, porque enquanto eu estava a fazer as observações, nós estávamos debaixo das árvores, os três, virados de pescoço para cima. Portanto, a maior parte dos animais nós víamos contra a luz, e de barriga, víamos só a barriga e tínhamos que os conseguir identificar assim. Não conseguíamos tirar estas fotografias, muito menos no interior da floresta, que é completamente fechada. O calau, e deste lado temos um estorninho, é um macho que tem o dorso todo violeta, é muito bonito. As fêmeas têm um dorso pardo, são completamente diferentes, mas é comum nas aves haver esta diferença de coloração entre machos e fêmeas. Podes passar? Depois temos um barbaças bidentado, que é das minhas aves favoritas. Vocês vão reparar que todas estas aves têm bicos diferentes. O que é que acontece? Como não existe muita informação sobre a biodiversidade no Parque Nacional de Cantanhês, especialmente sobre aves, há muita informação sobre primatas, mas sobre aves não, nós recolhíamos dados sobre todas as espécies. Eu disse-vos que estava interessada em saber que animais é que eram frugívoros, que comiam frutas, mas nós recolhíamos espécies sobre aves, recolhíamos dados sobre aves que comiam grãos, sobre aves que comiam insetos, e aproveitávamos esses dados para termos mais informação e fazermos uma recolha de biodiversidade no parque. Os pomos verdes eram um bocadinho a praga das minhas árvores, porque quando eles lá estavam aos 100, 200 e eu não conseguia identificar as outras. Era assim era engraçado, muito difícil e às vezes muito, muito frustrante. Depois os primatas. A ideia era ficarmos só com as aves, só que apercebemos que cada vez que chegávamos a uma figueira, por exemplo, tínhamos aves e tínhamos chimpanzés e tínhamos macacos mona. Há cerca de 5, 6 espécies de primatas dentro do Cantanhês e eles são relativamente fáceis de observar. Mais uma vez, para uma bióloga em Portugal, poder ver um chimpanzé sem ser num zoo e no seu habitat natural é assim uma experiência surreal mesmo. Ter um chimpanzé a correr à vossa frente e ter o meu guia a dizer: não te mexas, não te mexas, fica parado. Os chimpanzés são super territoriais e então não convém que eles se sintam ameaçados. Portanto, as duas fotografias da ponta são os chimpanzés e os mona, que normalmente são super simpáticos, ficam a olhar para nós e a tentar perceber o que é que nós estamos a fazer e nós a eles. Podes passar. Relativamente aos morcegos, a ideia era olhar para os morcegos como dispersores de sementes, porque existem muitos estudos nos trópicos sobre o seu papel e basicamente esses estudos demonstram que eles têm uma capacidade de dispersão brutal. Quando se fala das migrações em África, muitas vezes as pessoas imaginam aquelas manadas de gnus. Os maiores migradores da África, as espécies que fazem maiores distâncias em África são os morcegos. Okay? Nós acabámos por não os incluir no nosso projeto, porquê? Porque era muito difícil logisticamente convencer os guias a irem connosco à noite para dentro da floresta. Ou seja, nós tínhamos que fazer um choradinho, por favor vão connosco, porque por causa das crenças deles, eles tinham algum receio e respeito. E então nós fizemos 3 ou 4 noites e apanhámos algumas coisas muito engraçadas. Os 2 morcegos da ponta são frugívoros. Os morcegos frugívoros têm um focinho que parece um focinho de um cão. E o morcego do meio, que é dos meus preferidos, tem um nariz em forma de folha, é um morcego insetívoro, consome insetos. Não nos interessava para o estudo, mas o que nós fazemos quando montamos redes para apanhar estes animais é pomos num saco de pano, eles estão cerca de 20 a 30 minutos dentro desse saco de pano, nós recolhemos as fezes, identificamos o animal e libertamos. Ok? Obviamente quando apanhamos insetívoros, não vamos pôr num saco, não faz sentido, não faz parte do nosso estudo. E uma das coisas que eu gosto de trabalhar com a minha orientadora é que ela vem da mesma orientação que eu, que é tentar manusear o menos possível os animais. Se não há necessidade, nós não vamos montar redes para apanhar os animais e nós percebemos que o esforço não ia compensar e então pusemos esta parte de lado. Mas eu já volto para os morcegos, que em 2021 eles foram definitivamente o nosso foco. Portanto, para que é que isto tudo serviu?
serviu para montarmos uma coisa que se chama uma rede de expressão. Essa é a minha área de estudo, é aquilo em que eu gosto de trabalhar e no doutoramento eu continuei, que é aquele quadrinho que vocês veem à direita. Na parte de cima do quadro, as caixinhas amarelas representam as aves, as caixinhas castanhas os primatas e há uma caixa laranja para um esquilo. E as caixas cá de baixo representam as árvores de fruto. E o que aquelas linhas beijas estão a representar é basicamente... Obrigada. É basicamente a ligação que existe, a frequência com que aqueles animais consumiam frutos naquela árvore. Ok? Obviamente que eu tenho um número de visitas muito maior às árvores do que tenho de consumos de frutos, porque para ver uma ave deste tamanho a engolir um fruto é muito difícil. Mas os estudos demonstram que as visitas são representativas do serviço que estes animais providenciam a estas árvores. E nós basicamente o que percebemos com este estudo de 2 meses, que é curtinho, é que as orlas estão muito despidas de animais de grande porte. Nós não víamos aqueles calaus grandes nas margens, víamos os chimpanzés em transição e estes são animais que consomem frutos muito grandes e em grande quantidade. Eu posso-vos dizer, desculpe a expressão, que numa bosta de chimpanzé foram detectadas 23 sementes de espécies de árvores diferentes. Portanto, o potencial destes animais para regenerarem a floresta é muito grande. Quando eu terminei o mestrado, eu queria voltar para o Cantanhês e continuar este trabalho, porque 2 meses são muito poucos dados quando se trabalha com animais com biodiversidade. E também porque eu não tive a oportunidade de trabalhar com as pessoas, que era uma coisa que eu queria muito. A minha orientadora ganhou um projeto com segurança alimentar na Guiné-Bissau e eu senti que isto é o melhor dos 2 mundos. Porquê? Porque nós fomos agora para o norte, fomos trabalhar na região entre Farim e Mansaba, que já foi falado aqui, na zona de Jalicunda. E basicamente o que nós fomos fazer, agora já numa perspectiva diferente, também com redes, mas em vez de ser redes de dispersão de sementes, eram redes de presa-predador. Basicamente o que nós fomos estudar é o papel que as aves e que os morcegos têm no controle de pragas do arroz. Ou seja, em 2018 fomos olhar para os morcegos e para as aves e para os primatas que comiam frutos. E agora vamos olhar para os morcegos e para as aves que comem insetos e que potencialmente podem proteger os arrozais das pessoas desta região. Ficámos no centro camponês de Jalicunda, que é gerido pela CAFO. Eu não sei se vocês já ouviram falar da CAFO, mas é uma organização que trabalha junto com as comunidades. Na verdade, elas estão um bocadinho espalhadas pela Guiné-Bissau, mas nesta região é muito ativa. Basicamente, eles dão ferramentas, quer em material mesmo, literalmente, quer em técnica e em conhecimento para os agricultores conseguirem explorar de forma mais sustentável os seus arrozais, basicamente para se tornarem empreendedores e gestores sustentáveis dos seus arrozais. E então, a parceria com ele para nós era muito benéfica porque eles têm acesso a muito conhecimento e conhecem as pessoas da zona e nós precisávamos de fazer trabalho lá, que não é muito fácil porque nós montamos redes no meio do arrozal, não queremos estragar o arroz e então é preciso comunicar à comunidade o que é que nós vamos fazer e as intenções que temos, mas o objetivo final era basicamente atribuir um valor económico ao serviço das aves e dos morcegos nestes arrozais. Para vos dar um exemplo, nos Estados Unidos, o serviço que os morcegos providenciam às plantações de algodão como controladores de pragas está avaliado em 1,2 milhões de dólares. E basicamente a única coisa que foi feita foi utilizar materiais locais daquela zona, construir caixas de abrigo e atrair os morcegos para ali. É só isto. Ou seja, numa perspectiva daquilo que se pode fazer para potenciar os arrozais e assegurar a alimentação das pessoas, porque, como acho que a maior parte das pessoas sabem, a agricultura nestas zonas é de subsistência, não é? As pessoas produzem o arroz para comerem e, portanto, para mim isto tinha potencial para ter impacto real na vida das pessoas. Pronto, é o pessoal do centro onde nós ficámos, a nossa segunda mãe, a Jari. Podes passar, então? E outra das coisas que nós achamos que era importante é, nós normalmente quando existem projetos desta dimensão, nós tentamos levar sempre alunos de mestrado e tentar-lhes dar a oportunidade de viverem uma experiência destas nos trópicos, tal como eu tive. E uma das coisas que nós queríamos fazer com este projeto era dar oportunidade também a alunos locais. Então levámos connosco o Alinho e o Mutar, que já vai aparecer mais à frente, que são alunos da Universidade de Lusófona, que estavam a tirar um mestrado em Ciências do Ambiente, ou seja, eles precisavam de fazer um projeto de final de curso e para nós era giro porque podíamos passar o nosso conhecimento também de montagens de rede, o que é um transeto,
que também já vou entrar por aí. Então o que vocês têm é o Alinho, a Inês, que é a aluna de mestrado que veio de Portugal, e o Daniel. A Inês e o Alinho foram fazer transetes pelo arroz, que são percursos que têm uma área definida e que são feitos normalmente numa, 2 horas, e que foram fazer os caminhos que as mulheres fazem quando vão plantar o arroz e perceber que aves é que vinham a passar de um lado para o outro e registar essas aves. Se elas estavam a utilizar o arroz, se elas estavam mais nas orlas, se estavam pousadas nas árvores, todas essas coisas nos interessam para percebermos a imagem geral de como é que os animais utilizam aquele habitat. No caso do Daniel e do Mutário, eles foram montar armadilhas para insetos, que são umas placas amarelas que colam, e colam mesmo. Às vezes montá-las, nós ficamos com as mãos lá coladas e é difícil de tirar. E o Daniel foi montar estações acústicas. Basicamente são umas caixinhas deste tamanho, não sei se está para ver muito bem, que umas estão programadas para gravar à noite e apanhar sons de morcegos e outras programadas para gravar de dia e apanhar sons de aves. Isto tudo é uma das tarefas do projeto que tem como objetivo perceber o que é que lá anda. Estes são alguns dos animais que nós apanhávamos na Belém. Temos os rolieiros, os bicos de cera vermelho e os picanços. Mais uma vez, como há poucos registros para a África de biodiversidade destas espécies que não sejam muito antigos, nós recolhemos tudo. Sejam aves que são carnívoras, insetívoras, é o mesmo sistema que para o Cantanhês, é tentarmos recolher o máximo de dados possível e o máximo de informação possível. Portanto, o do meio, o bico de serra vermelha é um calau, como aqueles que eu já vos mostrei em Cantanhês, e é frugívoro. Os outros dois são insetívoros. Depois temos o bispo saia blusa, que eu acho um nome muito engraçado, que está em todo o lado. Os machos são hilariantes porque eles aumentam o tamanho para impressionar as fêmeas e fica uma bolinha de pelo vermelha e preta, e é mesmo muito engraçado. E do lado direito temos os verdadeiros demónios dos campos de arroz, das bolenhas, que neste caso foi maioritariamente bolenhas de água doce, porque a ideia é extrapolar estes dados para o resto da África Ocidental e não nos focarmos só na subsistência do arroz na Guiné-Bissau. Que são os cachos caldeirão, que são tecelões, e que basicamente as pessoas nos diziam que eles eram os maiores destruidores, que andavam aos bandos 200, 300, e eu cheguei a assistir a isto no campo, e que num espaço de 1 hora varriam o arroz inteiro. Quando o arroz começa a ter grão, eles começam a atacar. E o que é engraçado é que no centro de Jalicunda, que pertence à CAFO, existem das maiores colónias de tecelões. Portanto, é muito engraçado quando os agricultores lá vão e dão de caras com as árvores cheias de tecelões e perguntam: mas vocês não fazem nada quanto a isto? Mas tão complicada. Estas aves, para além de serem insetívoras num certo período de tempo do seu desenvolvimento, quando têm crias, alimentam-nos muitas vezes de insetos, elas são granívoras, consomem grãos. E nós começámos a perceber que se calhar não podíamos olhar só para as aves como controladoras de pragas. Tínhamos que tentar perceber até que ponto o serviço de controle de pragas compensava a praga que algumas delas são, que é o caso do cacho caldeirão. Aí está o Mutário, ele está a pegar num morcego pela primeira vez e a cara, pronto, eu capturei este momento porque achei muito engraçado. Nós obviamente temos que, quando capturamos morcegos, temos que usar luvas, montamos redes de 12 metros, 7 redes de 12 metros que têm 5 bolsos. Muitas vezes o que acontece é que aquela rede está montada por cima de uma lagoa e nós temos que desmontar a rede toda e tirá-la cada vez que um bicho cai na rede. Ao contrário das aves, os morcegos roem as redes todas e mordem muito. Tirar uma ave da rede tem as suas dificuldades, mas tirar um morcego da rede, nós todos levamos a vacina para a raiva, como é óbvio, mas temos que levar um reforço se formos mordidos, coisa que não vai acontecer no centro de Jalicunda, como é óbvio, não temos acesso a essas coisas. E então, para termos os alunos a tirar da rede é muito difícil. Eu tiro poucos morcegos da rede ainda, porque estou a começar, então o que nós fizemos com ele foi dar-lhes a oportunidade de fazerem as medições, porque aí o bicho já está controlado. Na luva é só encostá-lo na vossa perna, esticar a asa e fazer a medição. Portanto, é a parte do processo mais simples. Os professores são frequentemente mordidos e, portanto, não é muito fácil. Isto é tudo feito à noite. Em condições muito engraçadas. Do lado direito está a Ana Rainho a montar estações acústicas com o Junco, que também vai aparecer mais à frente, que foi a pessoa que andou comigo para todo o lado, porque nós, para além de fazermos isto, também fizemos questionários às mulheres. Eu entrevistei. E o que eu percebi desde logo é que não havia um único animal naquela lista que as senhoras considerassem positivo para o arroz. Um único. Eu pedi
pedia-lhes para ordenarem qual o animal que era o mais prejudicial ou menos prejudicial, e as aves e o casco-caldeirão vinham logo em primeiro lugar, seguido dos gafanhotos, que é uma praga muito conhecida das culturas por todo o mundo, e também dos sapos. Ou seja, todas elas diziam que os animais tinham um impacto negativo, e eu perguntava o que é que elas faziam para proteger os seus campos. E basicamente o que elas diziam é que utilizavam muitas vezes as panelas e os utensílios que levavam para o almoço para fazer barulho, utilizavam espantalhos, diziam às crianças para irem afugentar as aves dos campos. Às vezes nós estávamos a fazer transetos e não víamos e batíamos contra uma fita de cassete, porque eles utilizavam as fitas de cassete e o reflexo para afastar as aves. Foi uma experiência surreal. E uma das coisas que eu fiquei contente, porque o projeto era muito focado em aves e morcegos, e nós queríamos tentar perceber então qual é que era o conhecimento que as pessoas tinham sobre esses dois grupos em particular. E houve muita gente que me disse que os morcegos fertilizavam os campos. Ora, isso para nós é um ponto de partida já muito bom, porque uma das componentes do questionário tentava perceber qual é que era a resistência que as pessoas tinham a uma estratégia integrada de biodiversidade e agricultura, ou seja, usarmos caixas de abrigo, por exemplo, para atrair morcegos. E as pessoas, muitas diziam que não sabiam, não sabiam responder, e outras diziam que não, nem pensar, casco-caldeirão, não queremos. Mas muitas referiam o papel dos morcegos, e isso para nós é um ponto de partida, porque nós sabemos que esse serviço é replicado em várias áreas do mundo e vai acontecer aqui também, e abre uma porta para depois nós podermos explorar isto com a população local, porque a ideia é depois, em conjunto e com os materiais que existem ali, nós ensinarmos as pessoas a montarem estas caixas que têm um custo baixíssimo e que podem ajudar a proteger as culturas. Obviamente eu não faço o meu doutoramento sozinha, nós fomos com uma grande equipa, o Alinho Motar, a Inês, o Daniel, e vocês têm naquela fotografia o professor Palmeni, que também tem uma vasta carreira de morcegos e aves, e ele foi passar 2 semanas connosco quando montámos redes todos os dias e aprendemos imenso com eles, e depois as pessoas que trabalhavam connosco no centro, porque não há rede, não há internet nenhuma, não há rede para fazer chamadas, e as saudades de casa batem, e estas pessoas fizeram com que nós nos sentíssemos em casa. Elas tratavam-nos como se fôssemos filhas delas, e fez com que o tempo passasse muito mais rápido e que fosse uma experiência muito positiva. O projeto tem 3 anos, nós vamos lá voltar este ano, para o ano, e em 2024. As equipas vão mudando, o Motar e o Alinho vão ficar connosco, o que eu acho que vai ser muito positivo para nós e para eles. E pronto, era para partilhar um bocadinho esta jornada com vocês. Eu vou deixar aqui, acho que o próximo slide são as nossas redes sociais. Temos uma página do projeto com os dados todos e aquilo que nós pretendemos fazer. E depois temos um Instagram e um Twitter, onde partilhamos vídeos dos animaizinhos, das aves e dos morcegos a voarem, a medir. Obrigada.